Olá pessoal da Liga Nacional do Sono, meu nome é Bruno Gonçalves e vou falar com vocês sobre cronobiologia. Quem quiser maiores detalhes sobre os nossos cursos, pode acessar no www.actigrafia.com/cursos. E aqui tem o meu contato de e-mail, brunocrono@hotmail.com. O que estuda a cronobiologia? Então vamos dividir esse termo em crono, que quer dizer tempo, biologia, que é o estudo da vida. Então a cronobiologia, ela estuda o tempo na vida e como os processos biológicos têm uma dinâmica temporal, certo? Então a cronobiologia vai estudar a relação do tempo e os processos biológicos, como os processos biológicos variam no tempo e como o tempo altera esses processos biológicos. Antigamente, se pensava que todo processo biológico, o organismo, fazia o máximo para manter-se constante. Então, o ideal de saudável era o quê? Sempre constante. Vamos pensar, por exemplo, a temperatura corporal. Vamos imaginar que, dentro dessa teoria da constância, da homeostasia de constância, a temperatura sempre fosse igual, por exemplo, a 37,5. Independente do horário, aqui é a meia-noite, meio-dia, meia-noite, do dia seguinte, né? Meio-dia do dia seguinte, sempre a temperatura era a mesma. E isso sempre foi, antes do conhecimento da cronobiologia, e sempre foi colocado como o saudável. Independente da hora do dia, independente do que acontece lá fora, haja sol ou não haja sol, a temperatura, o corpo sempre manteria a temperatura ou qualquer processo biológico constante. Isso, antes da cronobiologia, era o dito saudável. Ainda tem pessoas que acreditam nisso como verdade. Com a cronobiologia, o estudo da cronobiologia mostrou que os processos biológicos variam no tempo, certo? E são influenciados pelo meio externo. Eu vou falar um pouco mais para frente. Mas vamos pensar agora na mesma lógica do 37,5. Né? Essa temperatura, pensando na temperatura central, com o conhecimento da cronobiologia, a gente vê que essa temperatura central ela tem o seu valor modificado ao longo do dia, certo? Agora, o que a gente tem de interessante aqui é o seguinte: a mesma temperatura, ela pode indicar, veja bem, a mesma temperatura pode indicar dois estados diferentes. Bruno, o que significa isso? Vamos pegar, por exemplo, aqui 37,5. Aqui também é 37,5, né, aproximadamente aqui. Então são duas temperaturas iguais, mas com o organismo numa dinâmica diferente. Por quê? Aqui é 37,5 com a temperatura subindo. E aqui é 37,5 com a temperatura descendo. Então, isso muda completamente aquela visão de constância do organismo, certo? A ideia agora é que o organismo muda os seus processos biológicos ao longo do tempo. Então, o mesmo valor para uma variável biológica, como a temperatura central, esse mesmo valor pode indicar dinâmicas diferentes, porque o que vai depender é de onde ele veio e para onde ele vai, e não só o valor. Sempre se imaginou também, depois que começou ao estudo da cronobiologia, se pensou o seguinte: essa variação então tem uma relação com claro escuro. O máximo da temperatura ocorre no meio do dia porque tem luz, e ocorre o mínimo à noite porque não tem luz. Então, muitos experimentos foram feitos com plantas, com bactérias, com animais, com nós, seres humanos, onde você mantinha toda a estrutura externa temporal constante, então luz constante, temperatura constante, umidade constante, e fomos ver como que os processos biológicos variavam no tempo. Será que eles variavam ou continuavam constante?
O que os pesquisadores viram e continuam vendo em qualquer experimento, em qualquer organismo vivo, é que mesmo em condições constantes, os ritmos biológicos continuam. Então vejam aqui, ó, mesmo com a luz acesa, por exemplo, em todo o tempo, você tem a variação na variável, né, no parâmetro fisiológico. Independente da constância externa, a variação interna ela sempre existe. Então a gente já sabe o seguinte, você tem ritmos biológicos que são endógenos, então não dependem, a sua existência não dependem do meio externo, apesar do meio externo influenciar a sua dinâmica. Ele não é dependente, mas é influenciável, né? Ele é alterado pelo meio externo. Então, quando a gente fala em tempo, em ritmos, a primeira coisa que a gente pensa em quê? Relógio, porque é o relógio que marca o tempo. Então, por muito tempo, né, ao longo da pesquisa na cronobiologia, acreditou-se e buscou o relógio biológico. Então, aonde está esse marcador de tempo que funciona como um relógio? Porque a maioria dos experimentos mostrava isso, que a gente tinha esses ritmos, que eram ritmos com um período muito próximo, que funcionava parecido com um relógio. Mas com a evolução do conhecimento, a gente viu que esse relógio biológico, ele não existe como um relógio, e sim como um oscilador. Né? Qual que é a diferença de um oscilador para um relógio? Tem grandes diferenças, né, que a gente vai falar um pouco mais a seguir. A primeira grande diferença é que o relógio, tal qual o conhecemos, ele é fixo em 24 horas. Então, para ter um ciclo completo do relógio, né, de 0 a 23 horas e 59 minutos. Então, tem 24 horas e ele é fixo nisso. Essa é a ideia do relógio. Uma estrutura fixa, com velocidade constante. Ou seja, de meia-noite a 1 hora da manhã, gasta o mesmo tempo do que de 3 a 4 da manhã, de 5 a 6 da tarde, certo? Então, ele é fixo no período, então a volta completa ela é sempre 24 horas, a velocidade dos ponteiros são sempre as mesmas e eles são independentes do meio externo, certo? Enquanto houver bateria, o relógio vai estar funcionando. Pode cair o mundo lá fora, mas o relógio está na mesma velocidade. Então isso é o que define um mecanismo de relógio, certo? O que não acontece com os nossos ritmos biológicos. O relógio é uma estrutura bem palpável para a maioria das pessoas, é mais fácil falar em relógio, mas não é a melhor estrutura para descrever a dinâmica das oscilações biológicas, dos ritmos biológicos. Né? Então, se a gente pensa só nessa estrutura, a gente fica um pouco limitado. Então, qual que é a melhor estrutura para descrever o que gera os nossos ritmos biológicos? É um oscilador. O oscilador ele é bem conhecido pela física, pela matemática, já tem as equações que definem os osciladores. O que é um oscilador? Vamos pensar num pêndulo ou numa mola. Se eu pego uma mola e solto a mola, então se não tiver um atrito, ela vai oscilar, né, ao longo do tempo. E vai oscilar com o mesmo período, isso vamos pensar sem atrito nenhum, sem nenhuma força que faça a perder energia. Então ela vai oscilar com velocidade constante, com o mesmo período, com uma grande diferença. Se eu chegar e der um estímulo na mola, ela vai mudar a sua dinâmica, certo? E aí ela vai ter por um tempo um novo período até ela voltar ao período anterior. Mas ela é influenciada pelo meio externo. Então, se ela tem um período, vamos supor, de 24 horas e eu começo a estimular ela a cada 25 horas, o período dela muda. Porque agora ela vai ter o período do estímulo, coisa que não acontece com o relógio, que é uma estrutura fixa. Isso acontece com os seres vivos? Sim. Se a gente colocar um ciclo claro-escuro, em vez de 24 horas, igual a 25 horas, alguns organismos vão se sincronizar aquele novo período,
né, aquele novo ciclo de 25 horas, desculpa. O oscilador ele tem uma velocidade variável. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, a subida da temperatura, né, a velocidade com que a temperatura do corpo sobe é diferente com a velocidade da velocidade que a temperatura cai, certo? Aí eu posso pensar na pressão arterial, em vários processos biológicos. Então, esses ritmos biológicos eles não têm uma velocidade de subida, de descida constante, certo? Ao longo do tempo essa velocidade vai mudando, porque ela não é constante como um relógio. E é aquilo que eu falei, já antecipei, né? Os osciladores eles têm a sua dinâmica, né, alterada pelo meio externo, como por exemplo o claro e escuro, ou a disponibilidade de alimento, por exemplo, enfim. Então, essas são as diferenças entre relógio e oscilador, né? E é por isso que, aos poucos, essa nomenclatura de relógio está sendo mudada na literatura científica. E, com certeza, vai ficar por muito tempo na literatura de divulgação geral, porque ainda é um conceito muito abstrato para as pessoas entenderem o oscilador, né? O relógio é algo mais simples que está no dia a dia. Mas para os profissionais da saúde que querem conhecer um pouco mais sobre a beleza da cronobiologia, pensar no oscilador é essencial para você pensar no que pode ocorrer com os ritmos biológicos, e eu vou falar um pouco mais a seguir. Então, um outro conceito interessante é: não existe um relógio, né, um único no organismo todo, que dita toda a dinâmica do corpo. Não existe um maestro principal. O que nós temos são vários osciladores, né, espalhados pelo nosso organismo. No fígado, nos pulmões, no coração, no intestino, na pele. E tem também um oscilador no sistema nervoso central, que ele é dito o principal, né, que são os núcleos supraquiasmáticos, porque se eu lesionar os núcleos supraquiasmáticos, perde-se alguns ritmos biológicos, né? Mas eles podem ser substituídos, por exemplo, por osciladores que são sincronizados à alimentação, não mais ao claro escuro. Então, os núcleos supraquiasmáticos, podem ser considerados os principais osciladores sincronizados ao claro escuro, mas existem outros, certo? Então, não devemos pensar num oscilador só, que um maestro central que dita toda a orquestra dos ritmos biológicos. Temos que pensar que temos vários osciladores. E qual que é a implicação disso? Que em cada oscilador ele tem a sua dinâmica alterada por um meio externo, né? Por exemplo, no fígado e no estômago, você tem uma oscilação que é bastante influenciado pelo ritmo da alimentação. E por que é importante, primeiro, a gente pensar em oscilador e, segundo, pensar em múltiplos osciladores? Uma coisa que ocorre com os osciladores, que a física entende muito bem e que quando a gente traz esse conhecimento para cronobiologia, para a medicina, a gente entende várias coisas. Um desses acontecimentos é o batimento. O que é o batimento? Muito claro para a física. Quando a gente tem duas ondas que se sobrepõem, ou dois ritmos que sobrepõem, e esses ritmos têm períodos diferentes, né, ligeiramente diferentes, a soma deles gera um terceiro período. Ah, Bruno, o que é isso? Vamos pensar que a gente tem aqui o ritmo de atividade e repouso igual a 24 horas, né? E a gente tem um outro ritmo, por exemplo, da temperatura central, que é ligeiramente diferente de 24 horas. A princípio, a gente pode pensar, tão bem próximo, a soma deles não vai gerar problema nenhum. Mas o que a gente vê não é isso. O que acontece?
Existem momentos, né, na soma dos dois, parece que são bem semelhantes, esse e esse. Visualmente é difícil ver a diferença, mas quando a gente pensa que existem momentos onde o pico de um ritmo coincide com o vale do outro, a soma dos dois dá o quê? Uma ativação mínima. Por quê? Eles se anulam. Em outros momentos, a gente tem o pico de um ritmo coincidindo com o pico de outro. Então, a soma dos dois há uma ativação que é maior do que o esperado. Então, a gente tem aqui, na soma dos dois, uma modulação lenta, que a gente pode ver nessa linha vermelha, com uma repetição de aproximadamente 12 dias. Então, a gente tem aqui um ritmo de 24 horas, um próximo de 24 horas, e a soma gerando um ritmo de 12 dias. Então, são dois ritmos próximos de 24 horas, próximo de um dia, que são chamados ritmos circadianos, gerando um ritmo bem diferente de 24 horas, bem diferente de um dia, que são chamados ritmos infradianos. Aí eu te pergunto, aí você me pergunta, na verdade, né? Mas, Bruno, isso aí é um preciosismo de trazer a física, de complicar, porque você é da área de exatas. Isso aí não acontece com o meu paciente, isso aí não acontece com o meu animal de estudo, isso não acontece na prática. Será que não? Então a gente vai na literatura e mostra que isso acontece sim. Tem um trabalho bem interessante que está aqui no título, né? Esse trabalho, os dados dele são abertos para o público. Então eu peguei esses dados, né, e fiz essa figura aqui. O que essa figura mostra? Ao longo de mais de 600 dias, foi medido, né, foi pedido para o voluntário colocar que horas que ele dormiu, que horas que ele estava dormindo, que horas que ele estava acordado. Então deu para analisar o tempo total de sono dia a dia. E o que a gente vê nesse resultado? Olha, tem dias que ele dorme muito pouco, bem menos do que a média, né? E se a gente for ver, o intervalo entre esses pontos são bem próximos. São intervalos fixos. Fixos em quê? Em 42 dias. Por isso que no título do artigo você tem insônia cíclica com o período infradiano de 42 dias. Ou seja, a cada 42 dias, essa pessoa, né, voluntário desse artigo, tinha uma insônia. Um dia que ele não dormia quase nada, né? Então veja, é bem fixo, 42 dias, um ritmo infradiano. E a teoria desse artigo é que você tinha o quê? 2 osciladores circadianos desacoplados, ou seja, eles tinham ritmos circadianos, ou seja, próximo de 24 horas, mas que não estavam completamente acoplados. Significava que eles tinham períodos ligeiramente diferentes e geravam um ritmo infradiano de 42 dias. Então, quando eu falo em batimento, eu não estou querendo complicar a cronobiologia, trazer coisa da física e fazer um lobby do pessoal das exatas, não, né? Isso acontece, sim. E aí, esse grupo fez o seguinte, agora são dados do artigo. Aquele dado que eu mostrei foi eu que construí com os dados que eles liberam. Esse dado aqui mostra uma coisa muito interessante. Ele pegou um dia entre essas crises, né, de insônia e 3 dias dentro do período de insônia, sendo aqui o dia principal, um dia anterior e o dia posterior. E o que é interessante de ver nesse dado? É que no período intercrítico, olha quanto que ele dorme. 380 minutos, né? Mais de 6 horas e 20 minutos, para ser mais exatos. Ótimo. No dia que ele tem a crise de insônia máxima, ele só dorme 37 minutos. Ou seja, 10 vezes menos do que ele dorme normalmente. Outro dado interessante é que nos dias intercríticos ele tem 90 minutos de sono REM, né? E no dia crítico, 0 de sono REM.
Sono REM, uma fase do sono muito importante, que a cada 42 dias ele deixa de ter esse sono REM, né? A cada 42 dias, se a gente for pensar que um dia antes também não teve nada, e um dia depois teve só 12 minutos, certo? E olha a eficiência do sono dele, que acontece. De 77% cai para 11%, ou seja, cai muito, né? 7 vezes mais. Porque você aumenta muito a latência, né? A latência para iniciar o sono aumenta muito, comparado com o tempo total de sono. E aí o que esse grupo fez, testou para acabar com essa insônia infradiana, vamos colocar assim, essa insônia cíclica, que é o que eles chamam, né? A paciente tomou o valproato de sódio e aquela insônia sumiu depois de um tempo, né? E qual que foi a explicação, uma das explicações encontradas pelos autores, é que o valproato de sódio aumenta a melatonina à noite. Por quê? Porque o valproato de sódio, ele altera a relação que a luz tem na inibição da melatonina. E de alguma forma ela aumenta o pico de melatonina. Esse aumento da melatonina à noite deve fazer com que haja uma maior sincronização dos osciladores que estão desacoplados e eles se acoplam completamente. E aí, todos os osciladores têm o mesmo período de 24 horas e aí some aquele infradiano, certo? Então não é um preciosismo, agora eu não quero mais falar em relógio, vou falar em oscilador. Agora o oscilador acontece um batimento, que a física explica muito bem, vamos trazer isso para a cronobiologia para deixar mais complexa. Não, é para deixá-la mais usual, mais eficiente e mais prática, né? Porque isso do batimento, essa insônia cíclica de 42 dias, não pode ser explicada por outro mecanismo a não ser o batimento, certo? A cada 42 dias é o dia que ele recebe o salário e vai poder pagar as contas. Então, uns dias antes ele fica tão preocupado que não dorme, né? E aí não tem dinheiro para pagar a conta, ele fica preocupado, aí quando chega o dinheiro ele vai lá e paga. Não tem nada externo. 42 dias não é nenhum período que possa ser explicado pela rotina social dessa paciente, né? É algo interno, certo? É algo na temporização interna que a cronobiologia conhece muito bem, né? E que explica esse acontecimento. Bruno, tá, esse é um caso da literatura, é um caso isolado e não acontece mais, certo? Errado. Tem outros casos da literatura que mostram esse acontecimento. Esses dados que eu vou apresentar agora não estão publicados ainda, mas é um dado que eu analisei, né? E encontrei também o batimento nesse dado. Então, uma paciente fez aqui o diário de sono, né? Ela tem essa distrofia de Steiner, ela fez o diário de sono e também usou o actígrafo. Bruno, o que é actígrafo? Actígrafo é um equipamento no formato de um relógio, né, ou actímetro, que mede, registra e mostra a sua movimentação ao longo do dia. E aí você consegue analisar o ritmo de atividade e repouso. Quem quiser conhecer mais sobre actigrafia, pode entrar no nosso site www.actigrafia.com, fazer os nossos cursos e também eu vou estar falando sobre actigrafia na Liga Nacional do Sono. Então, a actigrafia é muito importante para os profissionais que querem estudar o sono, tanto na pesquisa quanto na prática clínica. Mas vamos lá, ó. Quando eu analiso o diário de sono e a actigrafia, aqui é uma análise visual e aqui eu consigo ver os períodos, né, que estão presentes nesse registro. E o que eu vi nesses dados? É que eu tenho dois períodos, um próximo de 24 horas, né, bem igual a 24 horas, e outro diferente. Então é como se eu tivesse dois osciladores aqui dentro, tanto no diário de sono quanto no ritmo de atividade e repouso. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei o tempo total de sono pelo diário de sono, né, ao longo de 80 dias. Então, aqui em preto contínuo, eu tenho o tempo total de sono, né? Essa curva aqui, né? Preta contínua.
E aí eu fiz o seguinte, veja que tem uma variação nesse tempo total de sono, que vai de 10, né, chega a 10 horas de sono por noite, até 4 horas, ou aqui 3 horas. Veja que está filtrado, né? E aí eu peguei, eu ajustei uma curva seno, né, a esse dado aqui. E aí eu vi que ele tinha um período próximo de 30 horas. Voltando, né? Tinha um período próximo de 32 horas, que é o conjunto desses dois períodos. 30 horas não, desculpa, 30 dias. Então, o pico dessa curva que eu ajustei se repetia aproximadamente a cada 30 dias, que é a composição de 1.438 minutos mais 1.479 minutos, que é aquelas duas ondas que são bem próximas, mas que gera uma modulação diferente de 24 horas, certo? Então, outro caso que a gente vai mostrar ainda, né, vai publicar, do batimento tendo efeito. Como que resolveu esse caso? Essa paciente tomou agomelatina, né, que se liga aos receptores da melatonina, tem um efeito nesses receptores, e ela tomava agomelatina sempre no mesmo horário. Ou seja, ela reforçou o período de 24 horas e sumiu com esse daqui, né? E essa insônia aqui cíclica desapareceu com relatos dela, a gente não conseguiu fazer a medida depois, né? Tá bom, então eu mostrei um caso na literatura, mostrei um caso que eu trabalhei, né, que há de ser publicado, e mostra aqui um outro caso bem interessante, porque você tem anos de registro de diário de sono. E o que a gente vê? Que ao longo dos anos aqui a pessoa foi fazendo um diário de sono, né? E aqui eu tenho o tempo total de sono, nessa linha aqui. E aqui eu tenho o humor da pessoa. Então veja que aqui no humor eu tenho uma oscilação também, que passa de hipomania para depressão, né? E ela tem uma variação ao longo do tempo. E essa variação, infradiana, ela muda quando a pessoa faz um tratamento que é o seguinte: ela começa com 14 horas de escuro e 10 de claro. Então ela fica 14 horas no escuro e deitada, né? E sempre no mesmo horário. Então ela começa o escuro e termina o escuro sempre no mesmo horário. Isso força com que o corpo tenha um ritmo de 24 horas. E por que a gente tem que forçar o corpo a ter 24 horas nesse caso? Porque eu tenho dois períodos, lembra? São bem próximos, e a união desses dois períodos está gerando esse ritmo infradiano, no humor e no tempo total de sono. Quando eu forço os dois a ter 24 horas, o que acontece? Aquela variação, ela tende a desaparecer, né? Tanto no tempo total de sono quanto no humor. Ah, Bruno, isso é inviável. Vou pedir para o paciente ficar 14 horas no escuro e 10 no claro, 14 horas descansando, deitado no quarto escuro, vai perder mais da metade do seu dia? Será que vai ter adesão? Nesse caso teve. E foi mais de um ano aderindo ao tratamento. Por quê? Porque imagina que essa pessoa tem, a cada 40 e poucos dias, né, aproximadamente 39 dias, 40 dias, ela tem um episódio de mania, né? E que alterna entre mania e depressão, mania e depressão. Se você falar para ela que 14 horas todo dia no escuro, no mesmo horário, ela vai acabar essa transição, ela adere. Por quê? Porque é algo que está atrapalhando a vida dela. É algo que a cada 40 e poucos dias ela vai ter uma noite sem dormir. Ela vai ter uma noite com depressão, um dia com depressão, ou um dia de agitação, euforia, além do normal, e vai ficar transitando, né, entre esses estados. Isso é muito ruim para a pessoa e nesse caso a pessoa adere sim. Além dessa noite, dessa terapia do escuro, existem outras terapias que estão
que são menos impactantes, como, por exemplo, o uso de um óculos laranja, né? Por que o óculos laranja? Porque o óculos laranja, ele inibe a luz azul, né? E a luz azul é a que tem maior eficiência em inibir a melatonina. Então é um outro, alguns estudos estão mostrando também que esse óculos laranja tem um efeito benéfico, né? Mas nesse caso que tinha uma mudança tão drástica no ritmo, foi necessário algo mais intenso, como a terapia do escuro e descanso. Então, olha, isso acontece com todo mundo? O batimento acontece com todo mundo? A gente quer estudar isso com mais calma, né? Mas na literatura a gente já vê que tem pessoas que são mais suscetíveis ao batimento. Por quê? E essa é uma... tem diversas causas, como por exemplo, a diferença entre o período endógeno, né? Lembra que eu falei que o oscilador ele tem um período endógeno, que é o período próprio, né? Se eu colocar condições constantes, vai ter um período que é diferente de 24 horas. Então, se essa diferença é muito grande em relação ao claro-escuro de 24 horas, ele é mais suscetível ao batimento. Se você tem uma redução nesse acoplamento entre o claro-escuro e o oscilador, também vai ter maior suscetibilidade. Se você tem uma maior inibição, então tem pessoas que a luz inibe mais a secreção de melatonina do que em outras pessoas, também você tem uma maior susceptibilidade. Também alterações no cronotipo, que são alterações, pessoas muito, por exemplo, vespertino extremo, né? Então existem algumas suscetibilidades. E existem também susceptibilidades comportamentais, como, por exemplo, uma baixa exposição à luz pela manhã, uma alta exposição à luz pela noite ou um baixo nível de atividade física durante o dia. Então você tem diferenças fisiológicas e comportamentais que podem dar uma maior suscetibilidade ao batimento, certo? Ah, mas isso acontece só com pessoas que têm algum distúrbio algum transtorno de humor, como aquele que eu mostrei, ou a distrofia de Steiner. Isso acontece com pessoas que têm alguma doença? Não. Tem esse artigo aqui que eu vou mostrar agora, onde estudou só pessoas que não tinham nenhum relato de distúrbio do sono. E o que eles viram? Colocou o actígrafo, né? Aquele reloginho que mede atividade e repouso, e aí você pode estimar o sono ao longo de 14 dias. O que eles viram? Um sujeito aqui chamado G, né, que é um sujeito que teve uma grande variação no tempo total de sono, ele viu que tinha dias que ele dormia muito e alguns dias ele dormia pouco, né? Aqui fora da curva, né? Mas a gente pegou aqui a média e viu que essa diferença, dias que ele dorme em média 8 horas e dia que ele dorme 4 e 40 minutos. Ou seja, mesmo sendo um indivíduo saudável, que não tem nenhum distúrbio de ritmo, nenhum distúrbio de sono, nenhuma reclamação sobre a sua saúde, ele tem uma variação que é cíclica e um tempo total de sono que é diferente, né, em 3 horas e 20 minutos. E isso não tem nada a ver com semana e fim de semana, porque veja que é uma variação lenta, né? Não é aquela variação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo dorme 10 horas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta dorme 7 horas, 6 horas. Sábado, domingo dorme 11, 10, 12 horas. Né? Não é essa variação brusca, é uma variação lenta que tem relação com o batimento, certo? Então tá aqui, né? Aquela figurinha do batimento, uma variação lenta. Então aqui ele dorme muito, aqui ele dorme pouco e seria referente a esses casos aqui, de dormir pouco e dormir mais do que a média. Então, como considerações finais do que... eu trouxe um caso do batimento que é explicado pela teoria dos osciladores, por não se pensar em relógio, por pensar na dinâmica temporal do organismo como oscilador, né? Existem outros casos que reforçam isso, né? Mas como considerações finais em relação ao batimento, veja, essa é uma aula introdutória, vocês poderão acompanhar mais aulas de cronobiologia, vamos falar mais sobre a história, né? Então acompanhe os nossos cursos online aí no actigrafia.com. O que a gente pode dizer é o seguinte,
Por que está acontecendo? Por que, esse batimento ele está cada vez mais crescente na literatura e nos dados? Os dados que eu analiso, eu tenho encontrado dados de actigrafia, né? Eu tenho encontrado bastante casos de batimento e a gente vai publicar, né? Estamos escrevendo para poder publicar. E por que isso está acontecendo, né? Por que essas pessoas, né, vamos colocar assim, essa característica, ela passou ao longo da evolução, né? Porque, na verdade, isso está acontecendo por uma mudança muito mais externa do que interna. A principal mudança é a redução na intensidade das pistas temporais de 24 horas, né? Principalmente o claro escuro. Por quê? Esse é o nosso claro dos nossos ancestrais, esse é o claro que a nossa espécie acostumou ao longo da evolução. E esse é o claro que nós estamos oferecendo para a sociedade no geral, né? Um claro que é fornecido pelas lâmpadas incandescentes, que é muito mais fraca, né? A luminosidade dela é muito menor do que esse sol, né, que a gente acostumou ao longo da evolução. E não é só a intensidade, mas também na composição das cores, certo? A composição das cores é diferente. E o que dizer do nosso escuro, né? O nosso escuro, que era um escuro, hoje está mais claro do que nunca, né? Claro, pelos LEDs dos smartphones, dos tablets, da televisão, do computador, né? E pior, esses LEDs eles têm uma composição de muito azul. E o azul inibe mais a melatonina do que as outras cores, né? E também as lâmpadas incandescentes. Então, imagine que o nosso claro pela manhã não está tão diferente do que o nosso claro pela noite. Então, a gente perdeu a informação do claro escuro. Antes, claro era isso, escuro era isso. Hoje, nós estamos fazendo isso. Então, o nosso oscilador, ele não tem mais uma informação bem fixa e coerente. E, ó, claro e escuro. Agora a gente tem isso. Ó, é claro, isso é escuro, certo? E aí a gente está perdendo essa referência e estamos fazendo com que haja osciladores associados ao claro escuro e outros não. E quando isso acontece, o batimento. Então tem um trabalho bem interessante que mostra os mesmos indivíduos na cidade e no campo, né? Longe de toda a tecnologia, longe de todas as possibilidades de interferência luminosa. Então aqui cinza claro, na luz, com a presença de luz elétrica. No preto, na ausência da luz elétrica, na luz natural. O que a gente vê? Primeiro, um aumento aqui na luz durante o dia. Veja que esse aumento, aqui está uma escala logarítmica, né? Mas é maior do que 5 vezes. E veja o que acontece à noite. Na luz natural, não tem nada aqui, né? Depois que o sol foi embora, a luminosidade cai drasticamente e pronto. E na cidade, continua a luz até por mais 4 horas, né, em média. E essa luz é o que está atrapalhando o organismo a entender o que é claro e o que é escuro, certo? Então, esse claro escuro que a gente acostumou ao longo da nossa evolução está sendo substituído por esse claro escuro. E agora, o que a gente tinha antigamente era que todos os osciladores conseguiam sincronizar com o claro escuro. Agora, um oscilador vai e outro fica. E nesse vai e fica, você tem o efeito do batimento. E aí, surge uma nova possibilidade tecnológica da gente estudar a epidemia desses ritmos infradianos devido ao batimento. Então, eu estou criando, né, um projeto de pesquisa chamado EPINFRA, que é a epidemiologia dos ritmos infradianos, certo? Então, a tecnologia nos ajuda hoje a estudar isso. Com o quê? Com os aplicativos para celular. Por quê? Com o aplicativo para celular, a gente consegue medir o nível de atividade, né, de movimentação da pessoa, do celular, na verdade, e indiretamente da pessoa,
Então tem um erro aí, mas que é minimizado quando eu estou estudando períodos longos, né? Então eu consigo medir a atividade ao longo de vários dias e talvez anos, coloco tudo isso no banco de dados online, que o computador hoje, o smartphone está ligado com a rede e eu posso coletar esses dados, e aí eu tenho o GPS, eu sei onde a pessoa está, aproximadamente, né? A gente não quer identificar onde a pessoa está, mas aproximadamente eu sei onde ela está e eu sei qual que é a latitude, sei como que está a luz à noite, né? Esse gráfico aqui mostra um exemplo desse de como está a luz à noite, em algumas capitais é maior do que nos interiores, né? E aí eu tenho registro de longa duração. Com registro de longa duração eu consigo medir a sazonalidade desse ritmo, eu consigo ver o período desses ritmos infradianos, por que eles existem, né, o que influencia na existência deles através dos questionários, através da luz à noite, da latitude, e aí eu posso ter uma maior caracterização da epidemia desses ritmos infradianos, por que eles ocorrem e como evitá-los, porque eles têm um impacto na saúde das pessoas. E aí eu gostaria de agradecer a vocês pela audiência, gostaria de pedir que compartilhe esse vídeo para mais profissionais, para mais pessoas, para que a cronobiologia possa cada vez mais fazer parte do nosso cotidiano, aliás, ela já faz parte do nosso cotidiano, mas que a gente possa entender esses efeitos e casar com a nossa prática clínica, de pesquisa e da vida. Muito obrigado, segue aqui os meus contatos, meu e-mail, brunocrono@hotmail.com, o site onde você pode ter os cursos online de actigrafia, de cronobiologia, e também um novo site que é uma plataforma chama durmabemja.com.br. Lá tem um questionário que a gente está fazendo uma pesquisa, onde você pode ter acesso a contatos, a conteúdos de como melhorar o seu sono. Muito obrigado.